A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar onde você está, né? Seja muito bem-vindo ao canal Ela.com você. Sou pastora Elanã Gomes, estou falando com você aqui direto do deserto. O meu, o seu, o nosso deserto. Esse deserto que a cada dia nós entendemos que ele vai se transformando. É um deserto que muda conforme o nosso entendimento de palavra, né? Conforme nós vamos amadurecendo na palavra de Deus, as coisas vão encaixando-se na nossa cabeça. Entendemos que o deserto não é um momento de nossas vidas, e sim um momento em que passamos aqui na Terra por alguns períodos, e a partir desses períodos nós vamos tendo experiências, e essas experiências vão trazendo para mim e para você uma novidade de vida. E a novidade de vida é entender e saber como nós podemos viver nesse mundo, atravessar esse deserto, né? Assim como o povo que nós sabemos que saiu do deserto há muito tempo atrás, guiado pelo nosso querido Moisés, nós também estamos aqui, guiado hoje pelo Espírito Santo de Deus, através da sua palavra e tentando sair desse deserto através daquilo que o Senhor deixou para a gente como ensinamento, algo que vamos levar para a nossa vida toda, que a partir do momento que você aprende, você começa a praticar, não é isso? Bem, se você já é inscrito aqui no canal, vá deixando o seu like, ativa o sininho se você for novo inscrito, e se você ainda não ativou, ative. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você vai receber aí diretamente no seu celular a notificação, né? E o YouTube também ele vai mostrar algumas pessoas que procuram também esse conteúdo que você está assistindo agora como referência, porque você está dando um like, tá bom? Indica para os seus amigos, se você gosta do canal, se você faz uso do canal com frequência, se esse canal faz parte da sua vida, se edifica você, seja também um edificador do reino, passe a indicar o canal, coloca no grupo da família, coloca no grupo dos amigos, no grupo da igreja, né? Enfim, indique para quem você acha que necessita da palavra de Deus, assim como você também está necessitando hoje, tá bom? Bem, semana passada nós fizemos um vídeo, nosso último vídeo, né, que foi aí colocado, falou acerca do julgo desigual, onde há separação de trevas e luz. E eu essa semana fiquei pensando, eu tive muitas perguntas a respeito da questão do divórcio e o novo casamento. Então eu resolvi falar primeiro sobre a questão de quando a gente chega perante um momento que para muitos acontece. No vídeo último que eu fiz, a gente falou sobre a necessidade da separação de corpos. Em alguns momentos há necessidade da separação de corpos por conta do quê? Do jugo desigual, que fala lá em 2 Coríntios. Foi o que a gente aprendeu, que chega um determinado momento, com o jugo desigual não vai conseguir ficar você e pessoas que não têm o mesmo pensamento, que não estão na mesma sintonia, não vão ficar no mesmo lugar. Vocês não vão conseguir. E essa mesma mensagem vale para o seu cônjuge, entendeu? Se vocês não estão na mesma sintonia, há o julgo desigual, a pessoa está numa frequência diferente, não está buscando a Cristo, isso não significa que é para você separar-se da pessoa. Estou dizendo que algumas pessoas não entendem porque não conseguem, porque não dá certo, porque não fica, porque existe isso, e isso é o quê? Isso é manifestado aqui na palavra de Deus, está escrito que vai acontecer. A separação é natural daquele que anda com Deus e daquele que anda sem Deus, que aonde há trevas não pode haver luz, não tem como as pessoas conseguirem trilhar o mesmo caminho. Então, até que isso aconteça, que vocês consigam se alinhar dentro do casamento de vocês, dentro desse momento de crise que vocês estão vivendo, vai acontecer algo, e esse algo é a separação que vocês vão acabar contraindo para si, mesmo que às vezes não seja uma separação de fato, mas acontece a separação de corpos muitas vezes até dentro da mesma casa. Separação de corpos acontece, um fica num ambiente, outro fica no outro, e para muitos existe um momento em que não há mais como conviver debaixo do mesmo teto. Isso tá tudo no último vídeo, gente. Passa aí, assiste, rola para baixo, vou deixar o link aqui na descrição, você pode procurar. Mas hoje vamos falar sobre algo além da separação de corpos, da separação de ambientes, da separação de fato. Hoje vamos estar falando sobre a separação verdadeira, ou seja, vamos falar sobre o divórcio. E quando acontece o divórcio verdadeiramente na minha vida, na sua vida, na vida daquele que está buscando a restauração. Muitas pessoas ficam perguntando se isso é porque Deus não ouviu sua oração, se isso é porque Deus não teve misericórdia de você,
se isso é porque Deus não teve pena de você, né? Muitas respostas a gente pode ter para essa pergunta, né? Cada um vai ter a resposta particular, não existe uma resposta padrão do porquê chegamos a um divórcio de fato. Mas a pergunta que eu recebi bastante é a seguinte: o que é que eu vou fazer se o divórcio chegar na minha porta? Se o divórcio bater na minha porta? Se os papéis chegarem até mim? Bem, antes dessa pergunta, existe algo que você precisa saber. É o que Deus quer que você faça e o que você quer fazer perante a presença de Deus. São duas perguntas diferentes. Aquilo que você está buscando, o que você quer fazer. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa receber quando trata-se de divórcio. Você receber para você. Você vai receber essa pergunta de quem? De você mesmo. Você vai se fazer. Você está recebendo uma pergunta de você. Ó, eu vou perguntar para mim. O que eu quero fazer se caso chegue até um divórcio? Qual vai ser a sua atitude? A segunda pergunta: o que Deus quer que eu faça quando esse momento chegar? Se a carta de divórcio chegar, o que Deus quer que eu faça? Então você vai conhecer o que é a palavra de Deus. Você precisa estar instruído pela palavra de Deus e saber o que você quer fazer nesse exato momento. Porque existe aquilo que Deus falou para que fosse feito e existe aquilo que o homem faz quando chegam os momentos de decisão na vida dele. Então, tudo isso, essa resposta, você vai encontrar onde? Na palavra de Deus, né? Estude acerca do casamento, você vai encontrar na palavra de Deus. Leia, né, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem orientações, né? Paulo fala muito acerca do casamento, então você leia, né, e você entenda o que ele quer dizer a respeito do casamento. Quais são os tratados que Deus faz, né? Lá também no nosso mandamento, nas leis, o que está falando acerca do casamento, o que fala acerca do divórcio, o que fala acerca do adultério, isso é para outro âmbito. Mas vamos falar agora aqui do mundo físico, como você vai reagir. Eu também já tenho um vídeo gravado que ele fala o seguinte: quando descobrir que ele tem amante, o que eu faço? Bota ele para fora. Todas as coisas que você vai estar fazendo hoje, quando essa carta chegar, elas vão ser reações, né, de alguns comportamentos que você e o cônjuge tiveram antes desse momento, né? Por exemplo, hoje, se você recebeu uma carta de divórcio e foi você quem colocou o homem para fora porque descobriu que ele tinha amante, na sua cabeça, se você não buscou a restauração ou se encontrou esse canal agora, você está com 100% de certeza que você vai querer assinar essa carta porque é algo que você já está, né, fazendo desde o começo, é um princípio. Você já não aceitou, você já não quis, você já não perdoou, já botou para fora, já não tolerou. Eu não sei qual o processo que você passou, é um direito seu. Então, cada momento em que você receber essa carta também vai depender de cada atitude que você teve antes. No mundo natural, a gente tem atitudes de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Então, pode ser que naquele momento você estava daquele jeito. Se você descobriu o processo de restauração, pode ser que você tenha agora um comportamento diferente. Eu botei ele para fora porque eu estava com raiva, mas agora eu não quero mais. Normalmente, se isso é muito rápido, quando acontece, e às vezes a própria pessoa que fez isso vai lá e dá entrada no divórcio. Também tem essa, né? Às vezes foi você que deu entrada no divórcio, você que não quis mais continuar com isso. Eu não quero mais continuar casada com uma pessoa assim. Então, tudo vem em cima de um arquétipo, em cima de uma construção, né? Você tem ali toda uma história. Mas eu vou falar especificamente com uma pessoa que está em busca do processo de restauração e uma pessoa que está buscando a Deus, que já entendeu o processo, né? O projeto de Deus, o processo do deserto, e que essa pessoa hoje tenha consciência de que, Deus não gosta do divórcio, Deus abomina o divórcio, Deus é contra o segundo casamento. E terceiro, ela quer ficar casada. Então eu vou falar com essa pessoa que sabe que Deus abomina o divórcio, que não quer se divorciar, né? E que quer ficar casada porque ama o seu esposo e acredita no processo da restauração. Então hoje eu estou falando com essa pessoa que tem essa característica dentro dela, que não tá com as outras ideias na cabeça, porque senão não faz sentido o que eu vou falar, né? Pode ser que você tenha umas outras ideias e quando você ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, você mude e queira também passar por esse momento de receber essa carta e fazer alguns desses passos. Algumas pessoas, quando recebem a carta de divórcio, elas se desesperam, porque elas pensam que é o fim, né? Mas a palavra de Deus, ela fala: todo aquele que nele crê não perece. E fala também que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria e mentiria? Eu creio que não. Então, se você é cristão, você tem certeza do Deus que você serve, você tem fé no seu coração e está nesse momento de desespero, recebeu a carta de divórcio, consulta a Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro do seu coração, tem certeza que você tem conexão com Deus.
Mas se você não está conseguindo ouvir o Espírito Santo, não está conseguindo ouvir a voz de Deus falar para você nesse momento, o que você quer como ser humano? É isso que você quer? Você não tem. Muitas pessoas acham que tem obrigação de assinar. Não, você não tem obrigação de assinar a carta de divórcio. Né? O oficial de justiça vai bater na sua porta, a carta vai chegar na sua mão. Né? Muitas não chegam, mas quando chega, você recebe na intimação e aí você está avisado. Você não tem obrigação de assinar, eu digo comparecer. Você foi intimado. Vai ter uma audiência, vai ter a segunda convocação, vai ter a terceira. Quando isso acontece, quem assina por mim e por você é o juiz. Olha, eu não quero assinar. Se o juiz quiser assinar no meu lugar, aí entra um parênteses sobre o divórcio. Existem pessoas que, mas eu preciso assinar, porque eu tenho 2 apartamentos e não sei o que. Se eu não fizer isso, ele não vai fazer acordo comigo e eu vou ficar no prejuízo. Isso é um particular seu. Cada um vai fazer aquilo que lhe for necessário. Então, você se desesperou. O que é melhor para você? Então eu vou lutar o processo de restauração em cima do interesse material. Não, mas a gente vive no mundo material. Você veja o que é melhor para você. Tem pessoas que assinaram o divórcio crendo que Deus vai restaurar a vida e depois restituir o casamento, mas que naquele momento foi necessário assinar o divórcio pela questão do mundo material, pela legalidade, pela lei. Existem as leis, a gente acredita no mundo espiritual, mas no mundo físico existem as leis. Você casou e o papel que você casou ele é constituído de lei. Existe a separação de bens, que é o processo do divórcio, onde os bens que foram adquiridos vão ser separados. Eu não estou falando aqui juridicamente, que eu não estou no campo do direito, mas isso é o que a gente lê, né? No Código Civil, o direito do cidadão está escrito. Então você tem os seus direitos, ele tem os direitos dele, tudo que foi construído, né? Vocês consultam um advogado, vê certinho o que vocês têm, o que vocês não têm. Quem tem bens? Tem gente que não tem bem, eu não tenho nada a perder, deixa isso para lá. Não vou, pronto, acabou. Se o juiz quiser, o juiz assina. Quem tem filho vai ter que ter questão de guarda de filho, tem divórcio, tem separação e tem a guarda, né, familiar. Tudo isso entra dentro de um processo de separação, né, divórcio, né, quando é consensual, às vezes há o litígio, a pessoa é obrigada a brigar na justiça por aquilo que constituiu, pelos bens adquiridos, pelo tanto que viveu junto, constituiu empresa, constituiu carro, constituiu fazenda, sítio. A gente não tem noção do que envolve um divórcio, né, às vezes. E o que acontece? Você tem que entender que esses momentos na sua vida, mesmo que você esteja negociando com o mundo físico, que é a questão do mundo aqui na terra da lei, né? Nós vivemos num mundo capitalista. A gente não pode simplesmente chegar aqui e falar para você, faz o que você achar que tem que fazer, que Deus vai te amparar. Isso é falta de senso. Você vai se consultar com um advogado, sim. Você vai, sim, ter orientação de alguém. Se você tem bens, você sabe que você precisa ser orientado por uma pessoa que entenda, né, juridicamente do que está acontecendo. O processo ele tem que ser legal, ele precisa ser legal. Se está dentro da lei, você vai ter um juiz para julgar as causas, né? Assim como Deus é o juiz no céu, você vai ter um juiz na terra para julgar as suas causas, né? A separação, pensão alimentícia, todas essas coisas. Então, nós aqui não indicamos que você faça isso, nem orientamos, mas eu não sei o que você passa. Toda necessidade, ela é particular. A palavra de Deus é uma só, mas a vida é sua e é você que vai se ver com Deus, né? Eu não posso simplesmente falar, ninguém se divorcia, eu não sei. Estou falando aqui no caso de vocês entrarem com o processo, mas existe em questão ainda do divórcio através da violência física, violência psicológica, abusos que acontecem, que não tem condições aí, a separação e a necessidade do divórcio. Isso não significa que Deus não possa vir restaurar essa família e depois simplesmente restituir esse casamento. Tudo isso eu já vi acontecer nas orientações que eu dou, no momento em que a gente está dentro do grupo trabalhando. Algo sempre acontece de novo e você às vezes fica, nossa, né? Como Deus é tremendo. Você às vezes pensa que as coisas não estão acontecendo e simplesmente está acontecendo sim, né? O Senhor, ele se manifesta de todas as maneiras. O Senhor, ele consegue, né, atravessar paredes e fazer coisas que a gente nem tem noção que ele vai fazer. Então eu quero dizer para você assim, particularmente, acredite no seu processo, acredite na restauração, né? Tenha pessoas em volta de você para te orientar, né? Tenha pessoas que possam poder ajudar a você a caminhar nesse momento delicado, nesse momento em que você necessita, sim, de uma orientação, você necessita de uma atenção a mais na sua vida. Então, eu gostaria que você pensasse direitinho o que você vai fazer, né? Com carinho, com amor, o que você quer, né? Deus pode restaurar tudo, pode, mas é necessário, é realmente, assim, não tem como mais eu tentar outra coisa, isso é necessário, eu preciso fazer isso,
né? Se eu fizer isso, Deus vai me perdoar? O que eu vou acarretar para a minha vida? Meus filhos, o que vão sofrer? Tudo deve ser considerado. Não faça nada no momento da raiva, não faça nada pensando que somente em você, pensando somente no seu próprio bem-estar, pensando que você tem que ser o principal ali. Não, não. Né? Chama Jesus para isso, chama o Espírito Santo, conversa com ele, né? Tenta ver de todas as maneiras. Eu sempre digo que o divórcio é o último caso, é a última instância, né? E muitas vezes a gente vê carta de divórcio que sumiu, né? Juiz mandou citar, fulano não vem, chamar através da carta, intimar, a carta nunca chegou na mão da pessoa, aí vão consultar o processo some, tá tudo pronto para ser assinado, processual, pessoas com posse, some, desaparece, tudo para, a justiça não anda. São assim depoimentos incríveis que acontecem quando as pessoas colocam-se à disposição, né, da operação de milagres e maravilhas de Deus, né? Então, tudo tem recurso, né? O Senhor nos deixou muitas coisas, nos deixou muitos ensinamentos, né? O que eu digo para você que está em busca de restauração, que eu oriento, no caso de não haver essas coisas que eu já falei, brigas, né, violência, questão litigiosa, que são bens materiais, se você puder evitar e deixar em último caso, nunca entre você, né? Por quê? Porque se você está lutando, depois isso vai ser usado contra você, na questão de que eu divorciei porque foi você que colocou. Muita gente se arrepende, porque às vezes coloca e o processo vai à frente, a pessoa quando vê está com a carta na mão, o juiz chamou e precisa ir lá resolver, às vezes o troço é tão rápido, né, quando a pessoa não está na dispensação de Deus, quando não há o mundo espiritual envolvido, quando é somente a carne, quando é somente o mundo físico, as coisas, né, parece que o inimigo ele dá até um jeitinho para o troço andar mais rápido, porque ele sabe que dali para frente é com ele, né? Saiu da jurisdição de Deus e foi para o outro campo. E é desse jeito que funciona. Então eu entendo que nós às vezes estamos nervosas, né? Os homens às vezes ficam com muita raiva, ficam com muita vontade de querer que as coisas andem. Eu quero se ver livre disso, quero viver minha vida, né? Muitas vezes você ouve isso, ele liga. Eu tenho uma pessoa que a pessoa ligava, ela falava, ele me inferniza o tempo todo, ele me deixa maluca, eu fico o tempo todo, né, atrás de mim, por causa desse negócio de divórcio, eu vou dar logo isso e vou viver minha vida em paz. Como eu falei antes, eu não sei o que você está passando, né? Eu sei que a gente tem que se guardar, eu sei que a gente tem que fazer aquilo que Deus falou. Então, leia a palavra de Deus. Você quer saber o que fazer? Leia a palavra de Deus. Né? Se o conselho fosse bom, tinha prateleiras no supermercado vendida. Deus vai falar com você, Deus vai te orientar, né? Em alguns momentos na minha vida, muitas brigas, como todo casal tem, eu também já tive. E toda vez que esse assunto era trazido para a nossa discussão, para aquele momento de briga, de raiva, de tristeza, de rancor, de mágoa, porque a gente se machuca quando a gente está ofendido, a gente também ofende muito, né? Mas eu lembro que sempre no final eu falava assim, eu não vou me divorciar, se você quiser entra você. Mas você vai assinar também, não vou assinar, se você quiser assina você. E depois a gente ria, conversava, né? E assim o tempo vai passando e as coisas vão entrando no lugar, o fogo do calor das emoções, aquilo vai indo, se passa um dia, passa 2, passa 3, você volta, reconsidera, conversa. Então eu quero dizer para você assim, olha, nada como um dia após o outro, né? Chegou hoje, vai ter que ser decidido amanhã, coloca diante de Deus, espera, ora, né? Tenta ver se essa é a melhor solução, né? Fácil não é, para ninguém, não é fácil, nem não fazer e nem fazer, né? Então eu quero dizer para você assim, divórcio é delicado, divórcio é complicado, divórcio ele é algo que inclui as nossas vidas e nos marca para sempre. Existem pessoas que sim se divorciaram, continuaram o processo de restauração e depois sim conseguiram de novo se ajuntar, né, os dois corpos que nunca se separaram, porque a palavra diz que no mundo espiritual não tem como se separar. Eu vou te explicar por quê. Essas pessoas depois do processo de restauração, crendo em Deus, assinaram um divórcio, confiando em Deus. Muitas pessoas, muitas. Você pode procurar pela internet afora, você vai ver. A pessoa volta e se casa no mundo físico, porque no mundo espiritual nunca se separou. Sabe por quê, gente? A gente pega, faz todo o preparatório para fazer o casamento aqui no mundo físico, que é o casamento no civil. Por isso que a gente fala que não se separa no mundo espiritual. Alguém já viu na Terra um ato de
culto de separação de casamento. Nós vamos fazer um culto para separar. Nós vamos fazer uma oração para separar, para desfazer o que foi feito. Alguém já viu, gente? Os papéis você corre, você escreve no mundo espiritual, no mundo físico, você escreve, depois você reescreve de outra maneira, que é a questão de você escreve acerca do casamento, depois você escreve acerca do divórcio. Agora, alguém já viu? Chama todo mundo, chama todas as testemunhas, chama os fotógrafos, né? Você tem como fazer tudo isso de novo e falar com Deus, olha, agora aí no mundo espiritual isso separa a gente. Né? A gente fica mudo quando a gente descobre isso. Não tem como você fazer outra ação para desfazer aquilo que foi feito perante Deus. Então você é casado para sempre. Então você está unido com aquela pessoa para sempre, num corpo só, num só espírito, né? No mundo espiritual, por isso que Deus fala acerca do casamento ser um só, por isso que Deus fala acerca da união ser uma só, por isso que Deus fala que o casamento é um só, né? Que não há segundo casamento. Se divorciar, que fique só, né? Que se case com Cristo, né? O homem fique seguindo a sua vida com Deus e a mulher com Deus, por isso que Paulo fala acerca disso. Né, que se separar, não se case, se divorciar. Né? Se for preciso, fique como eu, não se case, mas se casar, não se separe. É difícil? Claro que é difícil, gente. Se fosse fácil, muita gente conseguiria. Não é fácil. Então eu quero dizer para você, pense direitinho acerca de tudo isso, analise, veja as consequências que você vai ter, como você vai viver, né? Como eu disse no outro vídeo, mostra exatamente quando há necessidade da separação. Né? Lute pelo seu casamento, lute pelo projeto que Deus deu para você, que é a sua família, seus filhos, né? Seu ministério, seu primeiro ministério é a sua família. A gente começa a ministrar dentro de casa, com o nosso esposo, com nossos filhos, né? Através da palavra de Deus. Então, esse vídeo hoje foi uma conversa para você que está aí no desespero. E se caso você chegar nas vias de fato, não deixe de acreditar que por conta de que isso aconteceu, não há mais esperança para que você tenha, sim, o seu casamento restituído e a sua vida restaurada, né? E muitos casamentos, tem um vídeo que eu falo também, todos os casamentos serão restaurados. Tem um vídeo sobre isso. Quando Deus está no negócio, algumas coisas, Deus vai falar com você, não vai falar comigo, mas vai falar com você, é você e Deus, amém? Seu caso não é igual ao meu e nem o meu é igual ao de ninguém. Cada um tem um caso particular com Deus. E a gente sabe que essas coisas o Senhor fala intimamente a cada um, entendeu? Então eu gostaria de que você, nesse dia, nessa noite, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, você considerasse tudo aquilo que Deus já falou para você, que você considerasse tudo aquilo que você tem vivido, considerasse tudo aquilo que você tem visto à sua volta, as coisas que você tem visto acontecer ao seu redor, o que você tem aprendido aqui no canal, se você já é inscrito do canal, se você tem me acompanhado, o que você aprendeu comigo ao longo do tempo, dentro da minha história, vivida na presença de Deus, tá bom? Gostaria que você fizesse aquilo que vai ser melhor para você, para sua família, e principalmente aquilo que Deus quer que você faça, para permanecer na presença dele. Isso é algo fundamental, porque nós não estamos falando só desse mundo aqui, né? O que nós fazemos aqui vai alterar a informação que vamos levar quando a gente descer a sepultura, ficar esse corpo, ficar tudo que tem nesse mundo, todo o dinheiro, toda a carne, toda a corruptência, e a nossa alma subir. Então isso tudo faz parte de um mundo maior. Nós estamos no mundo físico, mas tudo que acontece aqui conta para o mundo espiritual. Então temos que entender que essa diferença de atitude que tomarmos, segundo a palavra de Deus, vai fazer, sim, uma diferença maior ainda nas nossas vidas quando estivermos lá no céu. Amém? Eu quero te agradecer por ter ficado aqui até esse momento, mandar um beijo bem grande para você, dizer que é um prazer ter você na nossa companhia. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te peço, seja inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, seja colaborador desse canal, levando essa mensagem do reino às pessoas que têm necessidade de aprender mais da palavra de Deus. Amém? Um grande beijo para você, que Deus fale contigo e que você tenha na sua vida a prova de que Deus pode todas as coisas naquele que crê nele, tá bom? Um grande beijo para você.